O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiavam e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos padres diáconos, povo amado, povo querido, você que está aqui no Pai das Misericórdias, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Eu tenho pouco tempo, então eu vou tentar ser objetivo. Você que veio ao Pai das Misericórdias hoje, veio porque acredita no amor de Deus e veio porque acredita na misericórdia, veio porque acredita no Senhor Jesus. Hoje nós temos o relato no Evangelho de João, que estava preso e foi decapitado. Por quê? Porque ele não negociou a verdade. Porque ele não abriu mão da verdade. Dois personagens fortes nos são apresentados, Herodes e João. E nós vemos que tem grande diferença dos dois, e os dois representam muito do caminho que você e eu precisamos trilhar. Herodes era um grande rei e à vista de todos estava livre e mandava em todo mundo. João estava preso por causa daquilo que ele acreditava, por causa daquilo que ele vivia. Mas com muita sinceridade. Herodes, que era rei e tinha muitas riquezas, era muito mais preso do que João.
Herodes, ele era preso por aquilo que os outros pensavam sobre ele. Ele estava numa festa e de repente ele deu a palavra dele e ele não pôde voltar atrás. Ou seja, porque ele estava olhado por todos aqueles que estavam ao seu lado, porque estava sendo julgado. Meu Deus, se ele voltar atrás da promessa que ele fez quando Herodíades veio, ou quando a filha dela veio e dançou, disse que ia dar metade do reino. E agora, quando ela pede a cabeça de João Batista, ele não consegue voltar atrás. Herodes, ele também era preso por causa do medo. Ele reconhecia João Batista, ele deixava ele preso, ele não gostava de algumas coisas da verdade que João revelava, mas mantinha ele no cárcere e não era capaz de dar a sentença de morte, porque também ele tinha medo da verdade que João falava. Herodes, ele era aprisionado, ele vivia livre aparentemente, mas preso também pelos seus prazeres, vivia de festa em festa. E o motivo de mandar executar João foi porque ele estava numa festa e lá empolgado, lá todo feliz, animado, já nos excessos, não se contém. E aí manda decapitar João pela promessa que fez. Um homem que aparentemente é livre externamente, mas internamente vive numa cadeia maior do que João viveu. Por outro lado, nós temos João que foi o precursor, João que pregou a verdade, João que não teve medo de falar do pecado de Herodes publicamente, estava lá na prisão lá embaixo, mas à vista de todos, mais livre do que qualquer outro homem da Judéia. Por quê? Porque ele estava com a consciência tranquila, ele sabia que o que ele pregava era a verdade, e nós sabemos que a verdade nos liberta, a verdade nos ampara. João não pregava a verdade para Herodes porque queria a condenação de Herodes. João pregava a verdade porque ele queria a conversão de Herodes, porque ele queria que voltasse, porque ele queria que retomasse o caminho, queria que retomasse a sua experiência com Deus e ter a coerência de vida também com a proposta de fé nos trazida por João e depois por Jesus. Meu irmão, minha irmã, a verdade sempre vai nos questionar. A verdade, o mundo não gosta da verdade. Às vezes nós agimos simpatizantes da verdade, como era Herodes. Às vezes nós agimos como gosto de ouvir a palavra de Deus, gosto de ouvir os ensinamentos, gosto de ouvir aquilo que o Senhor fala, mas naquilo que é bonito. Quando me exige abrir mão do meu pecado, quando exige abrir mão daquilo que eu não gosto, quando exige abrir mão para um processo de conversão daquilo que me é caro e que eu cultivo até hoje, para seguir a Jesus, muitas vezes você e eu agimos como Herodes, por conveniência, por medo do que os outros vão dizer, por causa dos excessos que nós não queremos abrir mão, dos vícios, das festas, da busca dos prazeres, dos pecados, dos adultérios da vida. E quando eu digo adultério, eu não digo só no casamento, mas os muito adultérios, todas as vezes que nós infligimos a lei, adulteramos aquilo que, quando eu digo não só lei civil, mas a lei de Deus, os mandamentos de Deus, nós vamos sendo adúlteros em relação à nossa fé. Quantas vezes que foram nos apontados pecados e muitas vezes nossa própria consciência nos apontou e nós continuamos caminhando fora, mostrando para todo mundo que estava tudo bem, mas dentro presos, aprisionados, dentro sem saber para onde correr, dentro sem esperança, dentro com medo, dentro sem alegria, tentando disfarçar um sorriso no rosto, mas trazendo no coração os excessos do medo e de uma prisão. Meu irmão, minha irmã, hoje a liturgia nos convida a não negociarmos a verdade de jeito nenhum. Hoje a liturgia nos convida a olhar para Jesus, e Jesus, a verdade que liberta, e nos deixarmos moldar por Ele. Nós temos pouco tempo nessa vida, nós não entendemos ainda que a nossa vida
ela é para o alto, é para o céu. É no céu onde está a nossa meta, é no céu que nós vamos viver. O tempo que nós passamos aqui nesse peregrinar por essa terra é para que nós possamos nos encontrar com Jesus e por Ele entregar a nossa vida e com Ele viver. Olhando para João, não tem como eu também hoje não olhar para o meu fundador, Padre Léo, fundador da comunidade Betânia. João anunciou um evangelho de conversão. O Padre Léo teve a coragem de ir onde muita gente não tinha medo de ir, no meio dos dependentes químicos, acolhendo a tantos que estavam excluídos pela sociedade, excluídos por seus próprios familiares, na maioria das vezes, por tantas coisas que fizeram. E o Padre Léo, que teve a coragem de viver o seu sacerdócio num tempo de entrega e num tempo de total liberdade no Espírito. E quem lembra do Padre Léo, lembra da sua maneira engraçada, forte, irreverente de pregar, onde fazia do momento, talvez uma homilia inteira, fazia a gente rir e de uma hora para outra, fazia a gente tocar um íntimo mais profundo da nossa alma. Quem não lembra a pregação dele, que ele conta quando ele foi fazer colonoscopia? A gente passava os 40, e se você não conhece essa pregação ainda, você está convocado a procurar essa pregação e ouvir. Ele conta, e fica praticamente a pregação inteira contando tudo que ele passou naquela época para fazer uma colonoscopia, a vergonha que ele passou no consultório, o preparo, porque o problema, hoje o preparo está mais agradável, mas naquela época o preparo não era tão agradável assim. Ele falava que teve que tomar óleo de rícino, tem um monte de coisa, e várias coisas que e você sabe que o jeito do Padre Léo falar era um jeito muito engraçado, então você vai rindo o tempo inteiro. Aí ele diz assim: meu Deus, quanta coisa saiu de mim, a gente nem sabia que tinha tanta porcaria dentro de mim. E ele começava, e ele foi falando, e de repente no finalzinho da pregação ele disse assim: pois é, se você e eu somos capazes de passar todo esse tormento para poder cuidar desse corpo que vai passar, o que nós somos capazes de fazer para cuidar da nossa alma? E aí todo mundo silenciou. Todo mundo silenciou porque olhava para aquele homem e dizia assim: olha como Deus falava na vida dele. Padre Léo, num primeiro momento, Padre Léo, a exemplo de João Batista, viveu um cárcere também. Talvez não como João Batista dentro de quatro grades, mas ele viveu um câncer, o cárcere do câncer. E mesmo no cárcere do câncer ele dizia: ai de mim se eu não evangelizar. Mesmo no cárcere do câncer ele dizia: eu preciso continuar evangelizando. Quem não lembra ele dizendo que não conseguia mais enxergar e de repente ele aumentava as letras, quando descobriu que podia aumentar a letra da fonte no computador, ficou feliz e feliz da vida, porque agora ele podia continuar evangelizando mesmo lá do quarto do hospital. Ele que teve na última pregação dele, a mais bonita delas, Buscai as coisas do alto, diz que teve um momento de dor que ele apertou 200 vezes a maquininha de morfina, porque ele padecia de dor. E a gente nunca escutou ele reclamando de nada. Pelo contrário, naquele dia, naquela pregação, aqui na Canção Nova, naquele Hosana Brasil, ele dizia: antes eu tinha dó de gente feia, hoje tenho dó de quem não tem fé. Porque a vida vai tirar tudo. Vai tirar sua saúde, vai tirar seus familiares, vai tirar seus bens, vai tirar tudo. A única coisa que a sua vida não vai poder tirar, o encardido não vai poder tirar de você nessa vida, é a sua fé. Agora, meu irmão, minha irmã, pergunta: vale a pena abrir mão da verdade de Deus para viver as nossas incoerências e inconstâncias e nos custar assim o céu? Às vezes nós caímos nessas prisões do pecado, prisão da doença, prisão das coisas que vão acontecendo conosco, e nós vamos nos achando no direito de algumas conveniências. E meu irmão, minha irmã, cá entre nós, verdade e sobretudo verdade da fé não se negocia. Deus nos convoca hoje à coerência,
a liturgia nos convoca hoje à perseverança, porque no momento da dificuldade, no momento da dor, no momento do cárcere, Deus não nos deixará sozinhos. Ele virá em socorro à minha e à sua fragilidade. Ele virá em socorro e honrará a minha e a sua fidelidade. Dia 11 de fevereiro agora, dia Nossa Senhora de Lourdes. Eu fui ordenado sacerdote dia 11 de fevereiro de Nossa Senhora de Lourdes. Desde já peço, reze nesse dia uma Ave Maria por mim. E eu estou conduzindo no meu Instagram, Padre Ellington, da comunidade Betânia, e uma novena dedicada a Nossa Senhora de Lourdes. E como é bonito perceber que muitas pessoas, Nossa Senhora de Lourdes é padroeira dos enfermos, e tenho acompanhado muitos enfermos, inclusive eu fui um enfermo. Eu tive leucemia em 2023 e muitos de vocês rezaram por mim, a Canção Nova rezou por mim, e em 6 meses, depois de todo um processo que eu não consigo partilhar agora, eu recebi a graça da remissão da doença, e hoje eu não tenho dúvida que foi milagre, por obra, por graça e intercessão de Nossa Senhora de Lourdes e também do Padre Léo. E eu sei o que muitas vezes um doente passa dentro do hospital, e sei que por vezes o que passa lá dentro realmente parece um cárcere, porque a gente quer fazer um monte de coisa, e de repente a gente está parado ali dentro. Mas eu também posso dizer que Deus não me deixou desamparado em nenhum momento, e não deixará você desamparado em nenhum momento. O nosso pior momento pode ser a melhor oportunidade para o milagre acontecer. O teu pior cárcere, o teu pior sofrimento, pode ser a melhor oportunidade para você professar a fé, para você se converter, para você mudar de vida, para você encontrar o Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu disse para você que eu tinha pouco tempo, então fecha um pouquinho os seus olhos e coloca a mão no teu coração. Olha com sinceridade para a tua vida e olhando para a vida de João Batista, olhando para a vida do Padre Léo, esses homens que foram coerentes, esses homens que nos testemunharam que vale a pena ser de Deus. João Batista no cárcere, que não abriu mão da verdade para poder ser livre ou sair da cadeia, mas que ficou lá, e essa verdade lhe custou a vida. O Padre Léo, que testemunhou a tantos filhos e filhas, testemunhou com sua vida que é possível sim chegar até o fim, evangelizar até o fim e viver com coerência até o fim, e que rezou tanto por famílias restauradas, que rezou tanto por jovens sarados, que rezou tanto para que você e eu pudéssemos encontrar o Senhor, para que encontrássemos a cura interior, para que não tivéssemos medo do Senhor, para que nos abandonássemos nele e assim encontrássemos a graça, o milagre, assim encontrássemos vida e vida nova. Olhando para eles, olhe hoje para a tua vida, meu irmão, minha irmã, que verdades você tem negociado, o que realmente precisa de conversão no teu coração, porque se hoje o Evangelho nos coloca diante de verdades duras de engolir, ou de viver, não é para a tua condenação, mas é para que você volte para o abraço de Deus, e não é à toa que nós estamos no santuário Pai das Misericórdias. Pode ser que você esteja vivendo o cárcere de um pecado que você não consegue se libertar. Clame a misericórdia do Senhor hoje, nessa primeira sexta-feira do mês. Talvez você viva hoje o cárcere de uma doença, e essa doença tem feito você sofrer muito. Clame hoje a misericórdia do Senhor sobre você, para que o Senhor te visite, te conceda a graça da restauração, da cura. Clame a misericórdia do Senhor nessa primeira sexta-feira do mês, para que você hoje compreenda que para além de toda a dor, existe um Senhor que nos convoca à perseverança e que nos traz paz. Gente, a paz não tem preço. Como é bom colocar a cabeça no travesseiro com consciência tranquila. Como é bom colocar a cabeça no travesseiro com o coração limpo, sem situações que ficaram para serem resolvidas, ou por medo de viver, ou por medo de quem a gente vai encontrar, porque a gente está devendo a Deus, devendo àqueles que estão à nossa volta, a falta de perdão,
que a gente está devendo, né, o perdão, está devendo a coerência, está devendo a verdade. Meu irmão, minha irmã, você não nasceu e você não é filho do encardido, o pai da mentira. Você é filho do nosso Senhor, do Pai das misericórdias, do Senhor Jesus, que é a verdade, que é o caminho, que é a vida. E convocado, como João Batista, a abrir os caminhos do Senhor para aqueles que estão à sua volta, a convocado como o Padre Léo, testemunhar até o fim, que é possível ser de Deus até o fim, que é possível amar até o fim, e que o mais valioso da vida não são os bens que passam, mas são aqueles que nós cultivamos no céu e que não passam. Pai santo, Pai querido, Pai amado, Pai de misericórdia, nós hoje entregamos o nosso coração a Ti, nós hoje nos entregamos a Ti, nós hoje nos colocamos diante de vós e pedimos a intercessão, por intercessão do Padre Léo. Olha para o nosso coração, ajuda-nos a não negociarmos nunca a verdade, ajuda-nos a vivermos segundo a verdade que brota do Evangelho e que brota da ternura do Teu coração. Senhor, não queremos mais viver longe do Teu coração, não queremos mais viver longe de Ti.